E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Leonardo do canal Longo Prazo Investimentos. Já peço de antemão um like aí no vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, isso me ajuda bastante e me incentiva a criar mais vídeos aí para vocês, para a gente conseguir compartilhar o conhecimento entre a gente. O vídeo de hoje, como vocês já podem ter lido no título dele e aqui na notícia que eu botei aqui, vou falar sobre a redução da taxa Selic, o que isso impacta nos investimentos e na economia como em geral, o que eu imagino que possa impactar, né? Quando eu criei o canal no início, eu fiz esse vídeo aqui, ó, corte da taxa Selic, agora é 3% ao ano. Naquela época, a taxa Selic era 3,75% e o governo reduziu para 3%. Isso foi lá na primeira semana de maio. Agora, no dia 17 de junho, o governo reduziu novamente mais 0,75% dela, que passou de 3% ao ano para 2,25%. Então, vamos comentar sobre esse assunto. O que isso impacta basicamente nos investimentos e na economia como um todo, né? A taxa Selic, para quem não sabe, ó, ela é chamada assim uma taxa básica de juros e que ela é uma taxa referência assim para os bancos, para as instituições financeiras calcularem as suas taxas de juros que vão praticar em seus empréstimos e em suas aplicações financeiras. E é a taxa referente também para muitas aplicações bancárias de renda variável, né? Aquele CDB, a LCI, a letra de crédito, a própria poupança, títulos públicos em geral, todos eles seguem, boa parte deles tem influência na taxa Selic, né? Que se o governo reduz a taxa Selic, para os bancos e para as instituições financeiras que têm essas aplicações financeiras se torna mais atrativo para eles, porque o rendimento que eles vão ter que pagar para as pessoas que emprestam dinheiro a eles é menor. E uma coisa que o pessoal acaba não entendendo, todo mundo acha que quando reduz a taxa Selic, os empréstimos em geral vão ficar mais baratos, mas não é bem assim. Não quer dizer que agora eu vou lá no banco e o banco vai me emprestar 2,25% ao ano, vou pegar um empréstimo lá e vou conseguir essa taxa. Não. A taxa de empréstimos é cada banco, cada situação, depende de quem está pedindo, quem está pegando o empréstimo, quem está fornecendo, vai ser sua taxa diferente. Então, não entendo a taxa Selic como se fosse, o dinheiro está mais barato agora, vou lá pegar um dinheiro emprestado porque está barato agora. Não é assim. Já discuti isso com alguns uns amigos meus, que alguns têm até um financiamento ali, estavam tentando reduzir o valor das parcelas, conseguir abatimento em função dessa taxa Selic, em função da redução da taxa Selic e não conseguiram. É por isso que eu falo, ela é uma taxa mais voltada para as aplicações bancárias e como uma referência, mas não quer dizer que vai ser ela. Então, aqui você pode também dar uma lidinha assim por conta própria, tentar pesquisar o que é mais ou menos a taxa Selic, né? Um resumo aqui que eu gostei bem, a taxa Selic representa uma remuneração das instituições financeiras nas operações com títulos públicos. E ela é comumente utilizada como um índice pelo qual as taxas de juros no Brasil se balizam, quer dizer. É como eu falei, os bancos, as instituições financeiras utilizam ela como uma referência, mas não quer dizer que vai ser ela, né? Ela é um instrumento de política monetária utilizado pelo Copom para controlar os juros no país, né? O governo, o Banco Central ele controla os juros para não gerar inflação ou para baixar a inflação. É mais uma política assim do governo para controlar os juros e não gerar muita inflação, né? Tipo, é um controle do dinheiro. Na verdade, a taxa Selic é basicamente quanto custa o dinheiro. Seria uma explicação breve. Se mais detalhes dela, a gente tem que pesquisar a fundo. Tem essa notícia. Aqui eu vou deixar o link dessa notícia para você ler depois e tal. Tem umas informações interessantes. Mas vamos pegar aqui os investimentos de umas simulações de renda fixas as mais tradicionais, né? Com a taxa Selic a 2,25% ao ano. A poupança, estou passando o mouse aqui, a partir de agora ela vai render, quem aplicar hoje na poupança e daqui a um ano vai ter 1,58% de remuneração. Se você conseguir uma aplicação de 100% do CDI, você vai ter 2,18% ao ano. Né? CDI, no caso, é basicamente a taxa Selic, né? Muito próximo. Né? Pode ver que fica ali os valores próximos. CDI e Selic são sinônimos, né? A mesma coisa, mas os valores deles são praticamente os mesmos. Então, geralmente você já deve ter ouvido falar, né? Uma LCI de 100%, um CDB de 110%, é isso. Então é um CDB de tantos por cento da taxa, no caso.
tantos por cento da taxa Selic. Um CDB de 100% da taxa Selic é um CDB que vai render 2,25. Um CDB de 200% da taxa Selic seria um CDB que renderia 4,5% ao ano, que seria 2 vezes o valor. E assim vai. Ó. E aqui, uma aplicação de 100% do CDI daria 2,18% ao ano. Daí, a maioria das aplicações bancárias de renda fixa tem a incidência de imposto de renda na fonte. E a incidência do IR ela vai diminuindo conforme você vai deixando o máximo de tempo possível lá. É um incentivo para você não tirar tão cedo. Né? Com um IR de 22% e meio, seria 1,69, 1,74, 1,80 e 1,85, que vai aumentando conforme mais tempo você vai deixando seu dinheiro lá. Né? E aqui tem 110%, essa tabela aqui é bem útil porque quem cria sua reserva de emergência geralmente vai ficar nessas rentabilidades aqui. Se você quer uma reserva de emergência com liquidez diária, você não vai fugir disso, então não espere ganhar muito dinheiro em reserva de emergência, basicamente para vencer a inflação, porque a inflação esperada vai estar em 1,60% ao ano, basicamente a poupança vai render exatamente um pouquinho menos até que a inflação. E descontando, e aqui tem a outra tabela que a gente desconta a inflação, ó. Passei, acho, para o outro lado. Ó, aí assim, aqui essa tabela é mais completa, né? Porque ela faz a taxa ao ano e a taxa nominal, que seria descontado da inflação, né? Então, aquela aplicação de 100% CDI que renderia 2,18% ao ano, se você pegar a taxa real e excluir da inflação 2,18 menos 1,60, ela vai te render só 0,5%, 0,57% ao ano. Ó. E a poupança praticamente está negativa. Ó. A poupança, se você deixa seu dinheiro no banco, você perde poder de compra. É pouco, mas perde, mas não ganha nada. Né? E 90% do CDI é 0,36. É isso aqui que a gente tem que ficar atento. Né? Tem que sempre descontar a inflação na sua rentabilidade, na rentabilidade do seu investimento de renda fixa. Eu vou deixar o link dessas duas notícias para vocês lerem e depois a gente discutir aqui o que vocês acharam sobre essa redução da taxa Selic. Né? E um outro motivo que o governo reduz a taxa Selic é para aumentar a liquidez dos bancos. Por quê? Como eu falei, a maioria desses produtos bancários oferecidos aqui com essas rentabilidades, CDB, LCI, letra de crédito, e o próprio governo mesmo, que tem os títulos públicos do Tesouro Direto, aumenta a liquidez deles, porque eles vão ter que pagar menos para os rentistas, para as pessoas que têm essas aplicações. Eles tendo que pagar menos, sobra mais dinheiro para eles não quebrarem. Né? Em épocas de crise, o governo vai fazer de tudo para salvar os bancos, porque se houver quebraceira de banco numa crise, corra para as colinas. Né? Se o banco quebrar, o dinheiro não vai valer mais nada. Né? E governo nenhum gosta de banco quebrando. Então, o vídeo de hoje seria isso. Esse foi o meu parecer sobre a taxa Selic. Deixe seu comentário aí, fale o que você acha, a sua opinião do que eu falei. E muito obrigado para quem assistiu até o final. Curte, compartilha e bons investimentos a todos. E tchau, tchau e até o próximo vídeo.